Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está aqui acompanhando essa transmissão. Bom, hoje a gente vai fazer mais uma conversação. Estou aqui ao vivo, esperando nossos colegas. Boa noite, Leon. Boa noite, Rodrigo. E eu vou adicionar os nossos convidados aqui na nossa conversa, chamando eles aqui. E o Rodrigo. Esse projeto da conversação ele já tem várias edições aqui. E hoje a gente vai ter esses dois convidados. Ei, já chegou! Boa noite, Jovi. Bem-vindo, querido. O Rodrigo está chegando também. Que bom. Acho que está Só um chegando, está instantinho. chegando. Só um instantinho. Opa. Aqui. Acho que a câmera... Ah, chegou também. Muito Oi, bom, Jovi. gente. Vocês estão me ouvindo bem? Leon. Vocês me escutam bem o que eu estou falando? Eu escuto muito bem. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, eu vou falar um pouquinho da proposta desse encontro de hoje. Esse é um projeto que eu comecei no ano passado, né? Com as pessoas que participaram do módulo básico da Corposofia e foi muito rico. Estava revendo alguns, né? Com a Tânia, Maria de Lima, com a Camila Damasio, com a Tatisa, com o Lívio Fernando, com o Vitor Castelo, com nossos colegas todos, que a Ana, que é psicanalista também que participou, e várias pessoas que deram seus depoimentos aqui. E aí hoje eu estou trazendo vocês com muita alegria para poder perguntar isso para vocês. Primeiro, vocês falarem um pouco de vocês, né? E como que chegou a Corposofia para vocês, assim, o que vocês estavam buscando, né? Que vieram parar na Corposofia, no módulo básico, e como que esse processo atravessou vocês. Então, essas duas perguntas, elas são para guiar um pouco a nossa história aqui, como que chegou e como que atravessou, e a gente acabou se mantendo a nossa conexão, né? E é isso, gente. Muito, muito grato aí pela disponibilidade de vocês e fiquem à vontade para conversar. Quer falar primeiro, Leon? Fique à vontade Pode ser, também. Rodrigo. Pode ser. Muito obrigado. Então, boa noite aí pro pessoal que tá chegando, né? Jovi, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Eu lembro que no nosso primeiro encontro do Corpo Sofia eu cheguei a comentar que eu te conheci pelos vídeos do YouTube, né? E comecei a Verdade. estudar pelos vídeos, comecei a te escutar, escutei, né, também os encontros que você fez com o pessoal que já tinha participado e trouxe o relato. Então, estar aqui hoje é uma grande honra. E eu cheguei no Corpo Sofia, para quem não me conhece, eu me chamo Leon Freitas, eu sou profissional de educação física, professor de yoga, professor de meditação, professor de lutas. Então, o corpo é algo que eu trabalho bastante. O corpo é algo que eu sempre estive muito próximo, sempre pratiquei muita atividade física e depois eu fui estudar, né? E aí fiz essas formações e tudo mais. E algo que é muito interessante na minha história, e aí estou comentando isso para contar um pouco porque o Corposofia fez tanto sentido para mim. Eu lembro, por exemplo, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, terminando a escola, eu tinha a oportunidade de poder cursar uma faculdade. E eu tinha dúvida em três cursos, que era educação física, história ou filosofia. E aí, no momento, eu optei pela educação física. E aí depois com o yoga, né, enfim, com vários estudos, mas com o Corposofia, é um local que eu vejo a união desses três locais. Porque existe um estudo do corpo profundo, existe um estudo da história desse corpo, da história dessa mente, da história dessa pessoa, dessa sociedade, desse lugar que a gente está. E existe um estudo filosófico, né, como o próprio nome já diz, né, um estudo filosófico que vem através do corpo. Então, o Corpo Sofia fez muito sentido para mim. E quando eu quis, né, fazer o módulo básico e estar mais próximo, veio dessa vontade de conhecer, de estudar, de praticar atividades corporais com uma maior sensibilidade. Porque a maior parte da minha vida eu tive muito próximo do corpo, como eu falei, mas não com um lugar de muita sensibilidade.
né? Com um lugar de muita força, com um lugar de muita repressão à dor, de muita anestesia à dor. E o Corposofia foi uma ferramenta fantástica para me mostrar que a sensibilidade ao corpo é um material de estudo profundo sobre nós mesmos, né? E quando a gente entende nós mesmos, eu acho que a gente entende um pouquinho melhor também o que está à nossa volta. Então, essa é um pouco a história de como eu cheguei no Corposofia e por que fez tanto sentido para mim. Bom, obrigado, querido. Também queria agradecer a oportunidade de estar aqui com todos aqui nesse encontro, né, com o convite do Jovi, a participação do Leon. O Corposofia, né, ele chegou para mim através também das lives durante a pandemia, que a gente teve a oportunidade de seguir o Jovi nessas lives maravilhosas, falando de trabalhos haitianos, bioenergéticos, trazendo pessoas com muito conhecimento na área, falando sobre os livros desse tema tão profundo que é o trabalho do Reich, o trabalho do corpo, né, e da mente em si, associando todas essas literaturas que o Jovi trouxe e foi acompanhando, né? E aí eu tive a oportunidade de saber que estava acontecendo Corposofia e foi aí que eu quis entrar para estar conhecendo um pouco mais sobre a Corposofia, né? Esse estudo que o Jovi vem propondo dentro do trabalho junto com os adolescentes, todo esse trabalho também que ele faz no próprio curso, né? E isso tem muito a ver com a minha vida, né? Há 30 anos eu trabalho na beira de um rio, lá na Guarda-Embaú, na Pinheira, com adaptação de meio líquido com crianças, junto com um colega, que é o George Washington. E esse trabalho ele é um trabalho junto ao corpo e à natureza, né? E junto com isso, nesse trabalho, a gente trabalha com adaptação de meio líquido de crianças. Então tem que ter uma sensibilidade para tocar nessas crianças, para estar ali auxiliando elas nesse encontro com a natureza. E depois eu fiz a formação em naturologia. E a formação na naturologia, a gente tem como princípio básico 3 filosofias, que é a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, o xamanismo e também a medicina, vamos dizer, a medicina clássica, né, que é o que a gente usa aí na fisiologia, né? E as abordagens dessas práticas, elas associam muito a questão da filosofia de cada medicina dessa que está associada à naturologia. E quando eu trabalhei também na minha formação com a bioenergética, nesse trabalho, eu fui vendo as coraças e fui trabalhando isso, e observando as falas do Jovi, observando o que ele trazia da Corposofia, eu vi é muito importante a gente criar uma episteme, uma forma de linguagem do corpo que tem a ver com a nossa história da cultura. Como a cultura nos forma e nos estrutura no nosso corpo. Então, o Jovi ele traz isso na Corposofia com um olhar muito, para mim, muito assim, detalhado com alguns pontos da filosofia que ele vai trazendo em cima do corpo, em cima do olhar do contato, com a própria história do homem, com a própria filosofia. Ele vai nos aproximando de cada parte do nosso corpo com uma inteligência filosófica, fazendo a gente rever a nossa história, fazendo a gente rever o nosso contato com a cultura, fazendo a gente se revisitar como um indivíduo dentro da cultura, né? E aí a gente vai se incorporando nessa filosofia de estudo. Eu acho que é isso que me aproximou desse convite que a Corposofia fez, né? Eu pego onda já há muitos anos, hoje eu estou morando em Goiânia nesse período agora, mas no verão estarei no projeto lá na Guarda-Embaú. E acho que a Corposofia tem acrescentado muito nesse sentido, de trazer a filosofia e as reflexões e toda essa abordagem, junto com o Reich, junto com o Lowen, nas abordagens das coraças, o Jovi vai fazendo uma dança linda de linguagem, de aproximação com a filosofia, que abre o mundo, né? Abre esse mundo de visão do que é o corpo, de que é a mente, nessa conexão da formação da cultura. Obrigado, muito legal, muito bom ouvir vocês, assim, eu vou me apropriando do meu trabalho. Muito bom, é engraçado, eu vi, né, que vocês passaram porque esse processo, ele não foi assim, né, segmental, assim, né, foi a partir da vivência, foram várias vivências que iam me solicitando e aquilo trazia uma forma de pensar.
Depois do doutorado eu tinha que organizar, e eu apliquei, fiz comitê de ética, aquela coisa toda, então tive uma turma que eu acompanhei mais de perto. Mas a vida mesmo do trabalho é a partir da conexão das coisas que estão acontecendo aqui. E como que isso afeta o nosso corpo? Como o Reich deu um mapa para a gente, um mapa que ele observou pela biologia, né, os nossos segmentos, eu encontrei nos segmentos algumas marcas históricas, que a nossa história vai marcando, mas que também é isso que o Rodrigo trouxe, não é só a minha história, porque é uma coisa que fica muito, né, não é só na psicoterapia corporal, nas terapias em geral, esse indivíduo saudável, né? Então, foca no indivíduo, no trabalho de uma clínica, no trabalho privado, no trabalho individual, e aí eu tenho que ser essa pessoa saudável. E aí também o grande risco de a gente trazer uma ideia de um corpo, né? O corpo, que corpo é esse, né? No começo do ano, a primeira conversação que eu fiz foi com o Algemiro, que é Guarani, e com a Giovana, que é Funiô. E é uma coisa que ela trouxe, foi muito interessante, ela falou, é muito estranho isso, o que você me pede para falar de corpo, porque é muito esquisito falar isso, corpo. Isso não é a gente? Eu falei, só que a gente fez uma separação tão grande que parece que você fala de um corpo que é uma coisa, e uma cabeça que é outra, e uma mente que é outra. Então, para ela, naquela formação da cultura ali, não tinha esse corpo. A gente é tão dentro da cisão que a gente fala corpo aqui como se fosse uma coisa, entidade separada. Sendo que a gente está falando o tempo todo da gente. Isso que o Loen vai dizer, você é seu corpo. Você é o seu corpo. E o que marcou o seu corpo não marca só a sua subjetividade. Marca uma história da humanidade e uma história que a filosofia se fez a partir da história da humanidade. Eu acho que essa é a sacada que vocês trouxeram, né? E não ficar só no mental, que é essa cisão tão grande que a gente tem. A gente separou tão bem que a gente tem aulas mentais, né? Então a pessoa vai lá, fala aquela coisa, blá, 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 blá. E é um perigo muito grande. Conversei com um grupo agora à tarde, o grupo da decolonização. É um perigo tão grande que você fala assim, eu vou assistir essa aula, aí eu vou aplicar o que você falou, se der errado, a culpa é sua, da professora. É tão hierarquizado que aí a gente está sempre delegando nossa responsabilidade a alguém. E quando eu falo, olha, é um processo, a gente vai ter um diário, vocês vão falar o que vocês estão sentindo, vocês vão escrever a história de vocês, eu quero ouvir a história de vocês. Tudo, mas como isso é aula de filosofia, né? Que coisa é essa, né? Mas acho que essa implicação que você faz quando você não está numa relação, e o Instagram me colocou em cima de vocês, eu não sei se para você ficou, né, uma coisa assim, no YouTube a gente fica mais do lado um do outro. Mas essa coisa de não estar acima e de você estar disposto a trazer uma situação, um problema, que não é só sua e nem só minha, é de um coletivo, sentir essa situação e trazer o que a gente pode pensar junto sobre essa situação, não é que a história da filosofia é sagrada. A gente tem uma biblioteca que é a história da filosofia. Você pode ir lá pegar um livro, pegar outro, nenhum é um texto sagrado. Todos dizem de uma saída que foi possível naquele momento, né? Bom, achei interessante. A minha pergunta, então, assim, a segunda parte é ouvir de vocês como que isso atravessou vocês, os saberes de vocês e na vida, no cotidiano. Por exemplo, você está dando uma aula de yoga. Como que isso chegou para você? Né? Que tipo de reflexão pode ter? E o Rodrigo, no fazer dele, no trabalho dele, essa visão que não é só, né, o indivíduo, etc., mas uma visão mais ampliada, que inclui a história, que inclui a política, que inclui a economia, que inclui tudo, né? Eu quero saber como é que isso atravessou vocês, como que chegou. Legal, Jovi. Para mim, trouxe, assim, benefícios incríveis para a minha prática pessoal e para as aulas que eu forneço também. Eu acho que é sempre importante falar esse lugar da prática pessoal, para a gente também tirar esse lugar da profissão que a gente tem muito fortalecido na nossa sociedade, né? Muitas vezes a gente olha para cursos e a gente pensa como que eu vou fazer esse curso porque eu vou ganhar mais dinheiro com ele, né? Porque eu posso usar na minha profissão, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. E o Corpo Sofia, é claro que eu aproveito na minha profissão, mas ele foi e é muito para o Leon, né? É muito para esse indivíduo que está aqui. E o que o Corpo Sofia me atravessou nesse local
foi auxiliar a identificar quais as pulsões que o corpo está pedindo espaço e poder utilizar as atividades para promover essa expressão. Que é até algo que eu lembro que você comentou no nosso primeiro encontro, né? Sobre a questão da autopercepção, autoexpressão e autopossessão, né? Que você referenciou, Lowell, sobre isso. E é algo que eu acho que é fantástico, é muito importante, né? Então, para eu me identificar, primeiro eu preciso me perceber, né? O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, onde está meu corpo, onde está minha mente. Aí eu expresso isso, né? O que eu estou precisando expressar? Estou precisando expressar raiva? Estou precisando expressar calma? O que eu preciso expressar? E quando eu consigo expressar, aí eu me possuo, né? Aí eu falo, estou aqui, né? Este sou eu neste momento. E aí quando eu falo que isso me atravessou tanto pessoalmente como profissionalmente, é por conta que eu trabalho nesse lugar de diferentes expressões corporais, né? Então, assim, eu dou tanto uma aula de yoga como de meditação, como uma aula de luta. E é muito interessante, porque às vezes eu estou numa aula de luta e conversando com os alunos eu identifico que eles estão precisando de um estímulo que a luta não vai trazer naquele momento. Então eu posso trazer uma respiração para eles, eu posso trazer uma autopercepção, eu posso trazer um relaxamento mais longo no final. Às vezes eu estou numa aula de yoga e eu percebo que aqueles alunos eles não têm que ficarem calmos naquele momento. Eles estão precisando colocar alguma coisa para fora, uma raiva, né? Alguma coisa para fora de uma outra maneira, através de um outro canal. E a gente aproveita isso. Eu tenho alguns alunos que a gente tem conversas mais íntimas, né? Em uma liberdade maior. E aí eu brinco com eles que é assim, né? Por exemplo, é um aluno de personal, ou de luta, ou de yoga. Mas eu chego no dia da aula e falo assim, como que você está? Porque às vezes é uma aula de yoga, mas fala assim, não, você está precisando de uma luta hoje, vamos lutar? Vamos fazer um combate? Às vezes é uma aula de luta, fala, olha, eu acho que você está precisando de um yoga hoje, você topa respirar um pouco? Vamos fazer isso aqui? Então, me auxiliou muito nesse lugar de autopercepção e é um pouco daquilo que eu comentei na minha primeira fala. A partir do momento que eu comecei a me perceber mais, com mais consciência, expressar, me possuir, isso me auxiliou também a identificar isso nos outros, né? E de alguma maneira, com um certo grau de liberdade, respeito, né? De permissão, com certeza, né? Poder auxiliar essas pessoas que estão próximas de mim, né? Falar, olha, eu tô talvez percebendo, achando que você está sentindo isso aqui, é verdade? E aí a pessoa, né, confirma ou não e fala, aí, por qual canal você quer expressar isso? Né? Por onde você acredita que você pode expressar isso para te trazer mais saúde, para te trazer mais equilíbrio? Então, auxiliou a me tirar um lugar de rigidez, né? De poder funcionar mais de dentro para fora, né? Tanto pessoalmente, tanto com as pessoas à minha volta. Legal. O seu grupo me chamou bastante atenção. Eu lembro, não sei se você vai lembrar, teve um grupo tava ficando muito sonolento e muito assim, aí umas pessoas falavam, nossa. E aí pela sequência eu trabalharia ativações do braço um pouco adiante. E aí quando a gente começou a fazer trabalhos de falar, não, a sua agressividade ela é bem-vinda, e você pode expressar a sua agressividade, colocar, e o grupo começou a ter espaço para expressar e trazer o que estava sentindo, especialmente a raiva, né? Todas as pessoas começaram a acordar, né? Falavam, nossa, eu tô muito mais desperto, etc. Que tinha uma coisa tipo, será que eu posso falar que eu tô com raiva, que eu tô assim, ok, tudo bem, a sua vitalidade é muito bem-vinda, né, em qualquer forma de expressão. Mas eu acho que essa sacada que você teve, você vai perguntar para a pessoa, isso é uma coisa muito legal, das perguntas, né? Se você está percebendo em você, muitas vezes a gente está sentindo uma raiva, você está trabalhando com o grupo, você sai do grupo irritado, ou aquele grupo você sente que o grupo está com baixa carga e você está irritado. A gente tem que sempre se perguntar se essa raiva que eu estou sentindo, essa irritação que eu estou sentindo, não é eu captando a impotência dessas pessoas em relação aos seus sentimentos.
E aí parar um pouco e ouvir o que essas pessoas estão sentindo, e a partir do que elas estão sentindo, falar, não, vamos dar um caminho diferente, como que é isso para você, etc. E aí o grupo tem uma outra configuração a partir da escuta do que está acontecendo realmente ali. Isso é uma coisa que na psicopedagogia hoje, na psicologia escolar, eles estão chamando de clima da sala de aula. Tem esse nome agora, né? Clima da sala de aula. E aí eu falei, né, lá, falei, olha, isso pra gente não é nada de novo, porque quando a gente está falando de percepção de si, percepção do outro, pensando no Reich, que tem uma sensação, que está nos meus órgãos, que está uma sensação ocorrendo aqui, e se essa sensação não for considerada, eu não faço a ponte, né? Eu não faço a ponte radiante que ele fala, né? Sensação de órgão, ponte radiante. Eu não faço a ponte, então não, eu vou ficar cumprindo o script. Minha aula tá boa, tá muito bem preparada. Tem começo, meio e fim, etc. As pessoas com raiva, quando saem com raiva, as angustiadas continuam. A gente não vai salvar ninguém nas nossas aulas, no nosso encontro, não é o objetivo. Mas é perceber que algo está acontecendo ali e não passar por cima, que é uma questão da couraça. A couraça tem um sistema, um dos sistemas de contração é a negação. Então, se eu nego o que está acontecendo ali do grupo e eu passo por cima disso, eu estou na dinâmica da couraça, na dinâmica do encoraçamento, do tá ruim, mas tá bom, sabe? Tá ruim, mas tá bom, blá, 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 blá. Né? E aí a gente segue nessa até que a morte nos separe, né? Eu acho que essa é a proposta. Essa não é a proposta. É a gente olhar o que está acontecendo. Eu acho que o seu grupo me chamou bastante atenção a isso. Aquele torpor, que muitas pessoas sentiam cansaço. Quando a gente foi para os exercícios expressivos de agressividade, o grupo acordou e virou outra coisa, né? Isso é muito interessante porque traz esse lugar da autorregulação, né? Que acho que é algo que o Corposofia traz muito, muito presente, né? De assim, você é possível se autorregular, né? Então, assim, conheça o seu potencial de autorregulação, né? Até para você saber até onde você consegue hoje. Se você não consegue fazer isso sozinho, né? Tem a terapia, tem isso, tem aquilo, tem, né, ferramentas. Você pode pedir ajuda para pessoas para te auxiliarem na autorregulação. Muito bom. Essa é a Sofia que está no corpo, né? Tem uma Sofia dentro do corpo. Né? Muito bom. E aí, Rodrigo, o que você sentiu? Então, como é que é ser atravessado pela essa proposta da Corposofia, né? Na verdade, é um atravessamento bem amplo, assim, não é um atravessamento assim só na área do meu trabalho como terapeuta, é um atravessamento no olhar para a relação com o outro, na relação com os nossos vínculos comunitários, com os nossos vínculos familiares. É um olhar para todos esses aspectos. Por quê? Por que eu acho isso? Porque ela vai criando também a possibilidade de você, além de ter esse contato radiante entre o outro, de estar vitalizado dentro do que não se regula para tentar se autorregular na relação, né? Criando uma relação, ela tem a possibilidade de criar mitos de linguagem, no sentido de você revisitar a sua própria história naquela relação. De onde é aquela comunidade, como aquela comunidade vive, como que é essa pessoa, como é que é a família, como é que é a nossa história. A Corposofia dá essa possibilidade de a gente, no corpo, ir reconstruindo histórias, que eu acho que é uma metáfora. Eu tenho esse trabalho que eu faço na praia, que é um trabalho que é bem, bem vivo dentro de mim. Eu tive a oportunidade, depois de 25 anos do trabalho, a gente lançar um livro, que é uma fábula, né? Que é uma fábula que conta histórias, que é um menino que entra em contato com o rio para contar histórias sobre a relação dele com o próprio rio. Então, isso é corposófico para mim, porque a relação de um elemento inanimado, mas completamente senciente, que eu acho que o rio é vivo, é cheio de vitalidade, com o próprio menino e a relação das crianças que vão nadar e que vão sentir as ondas, vai criar um mito de vínculo radiante. E isso tem a ver com a corposofia daquela comunidade, daquele turista que vai lá, daquela criança. Eu acho que a corposofia ela abre a visão para nossas próprias histórias, para as nossas próprias capacidades de revisitar a própria história da humanidade. Né? É isso que a gente estava falando outro dia, eu e o Jovi, na questão da decolonização. Eu acho que a própria corposofia está em reconstrução, ela é dinâmica, ela não está estanque,
Eu acho que aquela primeira aula que o Jovi deu, daqui a pouco ele vai trazer novos elementos, porque os corpos sociais, os corpos individuais, os corpos coletivos e os corpos estão se refazendo a partir do impacto da relação com o cotidiano. E essa eu acho que é uma proposta muito rica da corposofia, que é a possibilidade de te dar linguagem de acesso à tua angústia ou à tua potência, que seja nesse sentido. Então, eu vejo assim dentro da corposofia muita oportunidade para que a pessoa se reconheça, para que a pessoa reconheça a própria história, né? Quando a gente vai vendo ali os mitos que o Joviniano traz, como até anotei aqui o mito que é o mito do Prometeu, a questão de Pandora, né? O que fica sobrando? Fica a esperança. A corposofia vai tentar trazer para a gente essa esperança na própria forma de olhar para especificamente na linguagem da aula, que não é uma linguagem só de uma teoria mitológica, filosófica, é de como isso toca o teu corpo, isso que é o diferente. Né? Como a gente vai falar, como em outro momento tem o Sísifo, né, que vai trabalhar o esforço dele, e todo aquele, e volta, e retorna, e todo esse retorno que tem, o eterno retorno do viver, né? E isso a corposofia também vai trazendo para o nosso corpo, que a experiência da prática, seja no trabalho terapêutico, ou no trabalho comunitário, ou no trabalho na relação interpessoal, é um reaprender todo dia. A pedra cai e a gente tem que ter essa energia, buscar ter essa energia, né? E reconhecer quando a gente também não a tem. Então, são os desafios da nossa sair desse lugar tão potente até para reconhecer a nossa impotência. Então, dá essa oportunidade de linguagem mais ampla. Hoje pensando a corposofia, né, nesse sentido, quando a gente trabalha o segmento cardíaco, né, o segmento torácico, né, é interessante sentir o trabalho como ele é feito, como as relações são abertas nesse momento do próprio processo da prática da corposofia, como a gente vai trazendo as nossas histórias para tocar do outro, como a história do outro toca a gente. Então, cada segmento, trabalhando com um olhar não segmentado, mas uma linha de linguagem, né, de um caminho, é muito bem trabalhado nessa aproximação com o sentir individual, com o sentir do grupo, e isso vai reverberando para a gente como um saber também. Né? Porque vai ter um mito, vai ter um filósofo que vai pensar aquilo dali, segundo os estudos do Jovi, que faz a gente repensar a própria filosofia de como ela chega. Então, é muito lindo isso. Nesse sentido, foi assim que ela me atravessou, e eu acho que a gente tem usado isso de uma forma muito leve, assim, na hora que está atendendo, tu escuta um pouco a história da pessoa, de como ela faz essa cultura, como ela cria esse cuidado, como ela cria cultura no sentido de cultivar, de cuidar. Ela tem uma história de cuidado. Então, essa história é feita de diversos aspectos da percepção filosófica dela, da própria vida. Então, faz a gente reescutar o outro de uma forma muito mais abrangente, não teoricamente, mas da sua própria potência, né? Nesse sentido de verve, de ser, né? Nesse sentido que eu sinto que ela toca a gente, a corposofia. Muito bom. Bom, achei muito legal o que vocês estão compartilhando. Acho que tem duas coisas que eu já falei antes, agora que é importante, com o que o Rodrigo trouxe, que é transformar nossas percepções do outro e não, sabe, conselho, faça aquilo, melhor seria que você fizesse isso. Isso desempodera muito a pessoa. Então, quando a gente percebe essas coisas e transforma isso numa pergunta, para que a pessoa se perceba, essa dialética, nesse processo dialético, ela vai se perceber, não porque eu estou orientando para isso, para aquilo, eu posso dar muitas alternativas de seguir, porque isso vai aumentando. No caso nosso, né? Quando a gente faz então, o trabalho da emoção, da corporificação da emoção, do somagrama ou de uma coisa que está acontecendo e aumenta aquilo, depois fala o que está sentindo, etc., a gente está ampliando um repertório, que é um repertório físico, né, somático, porque eu estou percebendo, por exemplo, quando eu estou mais assim, mais para baixo, ou quando eu estou assim, quando eu coloco o limite, o que acontece. Esse repertório, ele vai acompanhando a gente, né, vai aumentando o repertório somático e o repertório intelectual, porque
a gente só explica melhor as coisas quando a gente tem vocabulário, não é? Quanto mais palavras a gente aprende, melhor a gente se expressa. Então, ir para a história da filosofia e aprender aquele vocabulário, o cara falou isso, a outra falou... Que até os autores, né? Acho que é uma coisa que eu falei isso hoje à tarde também com o grupo que eu estava. Não é você tá a serviço dos autores, né? Eu estou aqui falando do fulano, ciclano, beltrano, sei lá de que filósofo seria, né? Não, eu estou aqui defendendo que a melhor opção é a que o Marx está falando na formação da sensibilidade, é isso, isso, isso. Não, eu falo, olha, sobre a formação da sensibilidade, o Marx diz tal coisa. Tem sentido? Aí fala, não, para mim não teve muito, mas é interessante que aquilo está no repertório. Depois você vai aprender, você fala do eterno retorno, né? Quando o retorno da pedra do Sísifo volta, o Camus está falando de um retorno, de um cotidiano, né? Tanto que eu cito, eu começo aquele texto citando uma música do Raul Seixas, que ele fala, né? Fim do mês. Quer dizer, fiz não sei o quê, levantei, dormi, não sei o quê, paguei a conta e o fim do mês chegou de novo, o fim do mês... Então ele coloca o Sísifo no trabalho inútil, né? Como é que você faz um trabalho desinteressado? Se você olha para o Nietzsche e fala, o que é o eterno retorno? A pedra retorna. Para o Nietzsche, o eterno retorno não é só do cotidiano. Existe um eterno retorno das forças cósmicas. Uma vez eu perguntei para a Scarlett Martin, eu fui para uma palestra com essa pergunta, ela é uma especialista em Nietzsche, né? Então fui focado, no tipo, na hora que abriu o microfone, eu estou lá para perguntar isso para ela, porque me incomodou. Porque eu pensava, será que o Nietzsche está falando do tipo karma no yoga, né? Que é o retorno da sua ação? Ela falou, não, ele não está falando disso, está falando do retorno das forças cósmicas. Existe um movimento de retorno, que ele vai lá nos gregos, então o tempo não é começo, meio e fim, não tem um tempo linear, existe um retorno das forças. E sobre isso a gente não tem que ficar se lamentando, porque isso é o amor fati. Em relação a isso, você ama a fatalidade. Acordei, o sol nasceu. O sol nasceu. Eu posso estar triste ou feliz, mas o sol está aí. Esse é o sol. Então, como que é amar uma fatalidade do tipo as estações do eu tô tão triste, eu odeio dias... Eu não gosto de frio, isso é verdade. Então, eu gosto de frio. Eu gostaria que hoje fosse calor. Eu fico o dia inteiro remoendo, querendo que fosse calor hoje. Mas não está calor. Então, é isso. O frio está. O que é isso? O que eu faço com isso? É frio. Eu posso transformar isso? Eu posso. Posso comprar um aquecedor, colocar uma blusa de frio, etc. Mas quanto a essas forças cósmicas, né? Então, acho que é entender que eterno retorno está aqui agora. É o eterno retorno da pedra minha, do cotidiano, que eu posso alterar. Não, é o eterno retorno das estações do ano, que não está... E agora, no aquecimento global, a gente pode pensar, né? Cara, tem o eterno retorno de coisa e tem uma parcela nossa no aquecimento global. Essa parcela que é nossa, né? Eu acho que ter esse repertório, quanto mais a gente vai entendendo esses filósofos todos, né? Você vai tendo repertório. E a gente tem aqui um cacique acompanhando a gente, né? Cacique Tupinambá. Boa noite. É outro saber, né? A gente vai conversar com ele e falar, então, o que você pensa desse eterno? Se você quiser, pode falar aqui. Quando a gente percebe que as situações estão repetitivas, o Freud vai chamar que a neurose tem repetição, né? Mas e aí, como é que você nessa cultura vê essa repetição? Ou quando as coisas retornam, como que é o retorno para você? E não ficar pressupondo que quando a pessoa fala do eterno retorno, eu já estou achando que ela é nietzschiana. Eu estou achando que ela está falando do caminho, da pedra que voltou. Não, é do mito. Não, o que é o eterno retorno para você? O que está retornando? E na sua comunidade? O que é o eterno retorno? Acho que essa escuta... de que eu não sei, né, de que eu tenho um suposto saber que eu me formei numa instituição. É um saber que eu suponho, que a pessoa olha para mim e acha que eu sei, né, porque eu estudei. Mas quando eu me coloco nesse lugar, eu falo, não, eu estou compondo uma teia de saberes. E aí eu quero ouvir o cacique, eu quero ouvir, né, aí quem tiver para falar. Né? Aí me vem a questão da pele, né, do tato, né, essa questão que tu traz também do Bertrand Russell, né, que tu vai falar do tato, com aquela sensação de realidade, né? Porque cada realidade numa comunidade, lá para um povo específico, toca o eterno retorno de outra história, porque a pele, a forma de sentir esse real
é completamente percorrido por uma cultura, por uma realidade de conexão com aquele ambiente completamente distinto. Então, isso eu acho que a pele, nesse sentido, como na corposofia também se trabalha esse contato com a pele, né? Essa linguagem, o que é pele, né? Onde é o meu limite? Né? Essa questão de onde é o meu limite, onde é o limite do outro. Esses encontros, eles vão dando possibilidade para criar uma nova linguagem nas relações, que eu acho que é isso que está se transformando hoje com a questão da filosofia no sentido da decolonial, que você trouxesse outro dia isso, nessa questão de vai revisitando a nossa própria história para que a gente veja por qual caminho que a gente está fazendo escolhas filosóficas e de contato. E vem também essa reflexão pensando em corposofia, pensando na tua abordagem, como tu provoca essas perguntas, né? E como essas perguntas podem ser refletidas nos nossos contatos, nas nossas relações. Muito bom. E nessa questão que você comenta, Rodrigo, é muito interessante, porque no meu grupo do Corposofia, a gente tinha, por exemplo, pessoas de identidade de gênero diferentes, pessoas de regiões diferentes do Brasil. Então, era muito rico você poder trocar com pessoas que estavam numa região totalmente diferente da sua, né? E poder verificar como aquela atividade que te atravessou, muitas vezes atravessou outra pessoa de uma maneira totalmente diferente, né? E você ouvir isso, né? Você escutar isso e falar, nossa, com essa pessoa é assim, comigo é dessa outra maneira. Então a gente vivencia isso, né? Durante o Corposofia, eu pude vivenciar isso no grupo que eu participei, e é muito interessante a integração que o Jove promove no grupo, né? Os estudos que ele convida para que a né? A gente... mediação. Exato, né? Esses convites que ele faz para a gente, ó, quero que vocês estudem isso aqui para o próximo encontro, e o Jove sempre trouxe um conteúdo, tudo mais, mas é assim, e vocês? O que vocês têm a falar sobre isso? Né? E aí você expande os pontos de vista. E aí é o que o Jove estava comentando, né? Como se você expandisse o repertório, né? Porque às vezes uma fala que o Jove fala não chega em mim, mas do companheiro do lado chega em mim, né? Ou vice-versa. Então é muito, muito interessante essa integração que acontece, porque você sente também que você está fazendo parte do processo, né? Você vê um tijolinho daquela aula que você fala assim, oh, esse tijolinho aqui fui eu que coloquei. Então isso é muito bacana. E leva... Vocês que continuam construindo, a gente continua em contato, né? São pessoas que eu converso, a gente conversa, me convidam para fazer uma coisa, eu convido vocês para outra. Eu acho que essa rede, eu acho que é o século XXI que a gente está agora, ele é o século das redes. Se não fosse a rede, a gente não teria sobrevivido à pandemia, porque a gente teve distanciamento social, mas não isolamento. A gente não ficou isolado. Olha a rede que a gente fez aqui. Isso não é isolamento social. A gente teve distanciamento físico, mas a rede manteve a gente conectado, né? Então, acho que essa construção de rede é muito importante a gente levar para outros trabalhos nossos. Quer dizer, você chega e o que você me trouxe não vai ser a mesma aula, porque quando você trouxe aquilo, atravessou, eu vou para outro lugar. Ah, não, mas eu tenho que cumprir meu cronograma aqui, meu PowerPoint está falando que o próximo tema é não sei o quê, eu tenho que cumprir meu PowerPoint. Falo, não, aconteceu uma coisa aqui, e aquilo bifurca, né, e vira uma outra, por isso que os grupos nunca vão ser iguais. Né? Me lembra uma das coisas que, voltando assim, por que eu cheguei, porque na formação de naturologia, uma das palavras que a gente usa como base, a gente não usa cliente, a gente usa interagente. Eu não estou tratando, é uma interagência. Eu vou tratar o interagente. Ele tem potência muito para me dizer dele, e eu vou aprender muito com ele, e ele vai aprender também muito comigo. É um acompanhamento. E a corposofia, ela leva para essa linguagem que eu acho que tem bastante a ver com os povos originários, né? Pensando na presença do cacique aqui, que é o lugar de fala, onde cada um tem o seu lugar de fala, no sentido dentro do grupo coletivo, tem as escutas, tem os diferentes lugares, mas todos podem trazer e completar isso. Eu acho que a corposofia faz muito bem na tua própria abordagem como mediador dessa aula. Nesse sentido, isso
abrange nessa teia a possibilidade de trazer para a gente novas culturas, novas pessoas, novos sujeitos, nesse sentido, como uma integração até de um coletivo que pode trocar. Hoje eu conheço gente de São Paulo que vê através do curso, gente de Roraima e outros lugares que a gente vai aprendendo com essa possibilidade da aproximação que o curso gera, né? Seria isso uma das coisas que me vem também. Muito bom. Eu acho que para você que é terapeuta, Rodrigo, tá? Eu acho que desde o começo ou depois do seu módulo, você veio fazer supervisão comigo, eu me sinto super honrado, né, de te acompanhar como terapeuta. E aí, como que é diferente você não pressupor, por exemplo, a pessoa está com problema, a gente vai ter a oficina da pele agora na terça-feira, dia 20. Quem quiser vir, sejam bem-vindas, bem-vindos, terça, 20h20. 20 às 20. Vai ser uma oficina de 2 horas, não dá para aprofundar, depois a pessoa pode seguir. Mas esse primeiro contato. Então, se a pessoa chega, às vezes, com uma questão do tipo dermatite atópica, ela chega com uma dermatite e ela fala, olha, eu tô com uma dermatite. Aí, se você já tem uma leitura de dermatite, você fala, dermatite quer dizer, pela medicina chinesa isso, pela medicina germânica isso, pela... Aí você nem dá a oportunidade da pessoa falar, como que é a sua dermatite? Quando que ela começou? O que que aconteceu? Quando que ela aparece? Quando que ela chega? Se ela pudesse falar, o que que ela falaria? Então, essa possibilidade de ouvir o sujeito na singularidade, a gente tem que abaixar muito tudo que a gente estudou, né? E a gente fala, não, tudo que eu estudei está aqui, eu não vou ter amnésia na minha anamnese, né? A gente não tem amnésia em anamnese nenhuma. Mas você deixa em suspensão para ser afetado pelo fenômeno. Então, nesse sentido, é muito fenomenológico. Porque o que essa pessoa está trazendo é muito singular. Então, não é porque eu li sobre pessoas gays que todos os gays têm aquele padrão impossível. Agora eu li sobre pessoas negras. Não. Se você vai estar na sua frente com uma mulher, ela é uma mulher preta, trans, que está com uma dermatite. Eu vou ter que escutar que a dermatite dela é atravessada por ela ser preta, por ela ser trans e por ela talvez ser periférica. Tudo isso atravessa a dermatite dela. E não só que o sistema nervoso simpático, parasimpático, ela tem uma questão de contato, limite, o ambiente está oferecendo. Então, ok. E foi a primeira supervisão que eu dei a convite da cartografias reichianas, que eu não me via como supervisor clínico. Aí ela falou, não, a gente quer falar para você, as que eu gravei, né? É um caso. Por que caso que elas querem que eu escute? Para que? Ela falou, não, você vai escutar. Quando eu escutei, era esse o caso. Era uma pessoa que estava sofrendo com uma depressão, mas ela tinha muitos atravessamentos. Era uma mulher preta, trans, periférica. Tudo isso atravessa. Ah, mas ela tem trauma de infância, não importa agora a técnica de trauma que você vai usar. A questão é como essa singularidade vai ser ouvida, como ela é atravessada e como eu vou trabalhar nessa singularidade específica. E aí eu acho que a criatividade, a gente ter repertório, a gente aumentar nosso repertório, por isso que eu estou falando tanto de repertório. Quando a gente aumenta nosso repertório somático, intelectual, aí você vê assim, o seu trabalho vira uma obra de arte. Como é que eu faço, não é? Nosso trabalho vai virando uma obra de arte a partir dos pincel que eu tenho, tinta que eu sei, mistura essa com essa, dá outra, porque eu não vou ter uma receita pronta para nenhum grupo. Eu vou estar com a singularidade daquele grupo, né? Isso só para trazer, porque realmente é muito viva essa questão de a gente pegar a história da pessoa como ela traz para a gente, trazer a escuta, deixar ela contar a história. Claro que se tu tens muitas ferramentas, vamos trabalhar tal exercício ou tal prática, isso auxilia para autorregular ela naquele instante, mas não é o ponto principal do trabalho. Talvez o ponto principal é dar o lugar de escuta para onde ela tem a maior potência de contato com aquilo que é tão profundo, que está na história dela, que ela não consegue dizer de outra forma, ou que ela não consegue reler de outra forma, ou que ela não consegue olhar de outra forma. Auxiliá-la para que ela possa fazer repertório e linguagem de si, né? Como se ela pudesse se repintar, se reescrever. Na verdade, é muito artístico, né? Eu acho que tem essa possibilidade de todos os nossos encontros serem todos os encontros serem muito artísticos, seja no rio, seja no mar, seja na luta, seja na prática de grupo na escola, como você como professor, né, Jovi?
essa questão dessa versatilidade que o teu próprio trabalho vai provocando que a gente mantenha em atenção isso. É como se fosse, não é um alerta de manter-se em alerta, mas olha, preste atenção, que aí tem um sujeito que é perpassado por tudo isso, então isso faz a diferença. Muito legal o que você está dizendo. Acho que tem uma coisa, ficar atento não é ficar tenso. Eu acho que tem uma confusão. Fique consciente, fique presente. Só que a gente aprendeu aqui, né, nessa coisa cortada, tipo, fique atento. Aí tensiona tudo para ficar atento. Como que é ter uma atenção relaxada, nessa presença relaxada? Eu sou atravessado pelo que você está falando. Chega na minha barriga, chega no meu peito. Exatamente. Eu até comentei isso recentemente no meu Instagram sobre esse tipo de atenção. Porque eu percebo que hoje em dia a gente tem um tipo de atenção que parece que por trás dela existe uma certa urgência. Então, assim, a gente está fazendo alguma coisa, mas tem uma certa sensação de que eu deveria estar fazendo outra coisa também. E aí, se não tem outra coisa para fazer ao mesmo tempo, tem alguma coisa para fazer em seguida. E a gente fica meio pressionado, porque a gente sente que está esgotando. As atividades estão esgotando, a gente está se esgotando, então eu preciso fazer tudo rápido antes que esgote. E aí eu cheguei a comentar de como que é experimentar uma atividade que você gosta e experimentar trazer uma atenção contemplativa. Uma atenção não de esgotamento, uma atenção não de consumo, né? Porque o consumo acaba, né? Você consome e aquilo acaba, mas uma atenção nutritiva. Como é você estar ali e estar se nutrindo daquilo? Você está se integrando àquilo. Então, esse tipo de atenção é algo que eu acho que também é muito importante a gente trazer. E a gente reparar, porque muitas vezes nós podemos estar trabalhando com um tipo de atenção de esgotamento em coisas que a gente não precisa, né? Eu preciso ver os oito episódios dos seriados hoje. Por quê? Você não gosta pra caramba desse seriado? Não vai ser maravilhoso se ele durar mais tempo? Então, é muito interessante a gente prestar atenção nisso, né? Isso é uma questão filosófica muito legal. Quando o Jeremy Bentham pensou o utilitarismo, né, eles pensam, não, a gente tem que gerar o máximo de prazer, o maior bem possível, o máximo de prazer. Aí ele coloca uma coisa interessante, o Bentham, que é uma hipótese que chama máquina do prazer. Quando eu estou dando aula de utilitarismo, eu falo isso. Então agora a gente vai imaginar que entrou na máquina do prazer. O que é melhor? A alta intensidade ou a duração? E aí, o que acontece nessa cultura de acumulação? A gente escolhe a alta intensidade e os nossos ídolos morreram de overdose. Né? Elis Regina, o Winehouse, eles optam por alta intensidade e não duram. Cazuza, alta intensidade, pouca duração. Então, exagerado, jogado aos seus pés, alta intensidade, pouca duração. Então, o que seria melhor, né? Você pode perguntar isso, né, para os jovens, né? É melhor você comer uma caixa de chocolate inteira e ter uma dor de barriga, ou você comer um chocolate por dia? Então, não, é melhor. Aí um fala, não, eu quero ter eu tô nem aí com a dor de barriga. Eu quero sentir aquele chocolate. Outro fala, não, é pra quê? Se ter dor de barriga é tão ruim, você pode comer um por dia. Então, é perceber que a gente está dentro de uma economia que foi pensada no critério de Pareto, que é uma economia utilitarista, que busca sempre o máximo do máximo. E aí, qual que é a proposta da justiça social, o Eduardo Suplicy no Brasil, né? É um mínimo social. Eu tenho que pensar um máximo para o mínimo, senão esse mínimo vai... racionalmente, esse mínimo vai ser marginal e vai te roubar. Você não vai ser legal e fazer justiça social, você é uma pessoa tão legal que faz justiça social. Não é racional você fazer justiça social, porque você está fazendo as pessoas cooperarem, não competirem e te assaltar no semáforo. Se elas tiverem comida, tiverem emprego, elas vão te assaltar. Então é melhor você fazer justiça social, tirar o critério de Pareto, tirar o maxi-max e ir para o maxi-mínimo, que é pensar, se eu não dou o benefício para os mais favorecidos, e se eles não são beneficiados, eles vão promover mais injustiça social e a cooperação está completamente rompida. Não estou falando de comunismo, vocês entenderam?
Eu estou falando dentro de uma lógica liberal capitalista, é contraditório com o critério de Pareto. O máximo do máximo, ele vai gerar uma overdose, ele quebra a cooperação e as pessoas deixam de ser cooperativas. E quando você traz isso, Jovem, eu lembro do Byung-Chul Han, né? Que também na teoria dele você comenta sobre o zumbi, né? Em que a gente começa a funcionar como zumbi, porque a gente está esgotado e precisa fazer, precisa fazer, precisa fazer. E aí talvez a gente linke isso com o próprio Sísifo, né? De eu preciso fazer, mas cadê o sentido desse fazer, né? Eu estou só seguindo, né? Onde está a minha vitalidade? Onde ela foi parar? A corposofia vai fazer a gente observar de alguma forma esse conceito, toda essa tua provocação, que eu acho que é uma provocação viva nesse sentido. A corposofia, ela está em provocação. É por isso que ela é viva, porque ela está provocando toda hora, tanto é que ela vai se refazendo no tempo. Eu penso assim, quando eu penso em falar sobre corposofia, que é a questão da sociedade de consumo realmente. A gente está provocado todo instante pela sociedade de consumo. E aí, como esse corpo, esse corpo de sentir, ele pode se colocar diante de uma sociedade de consumo. Essa é uma provocação que a corposofia faz você rever. Nesse sentido, eu vejo que acontece isso porque você vai rever de como você é mobilizado por uma rede de informações, né? Hoje a gente diz que é a sociedade líquida, hoje a sociedade é quase etérica, né? A gente não toca no outro, a gente sente um outro num lugar etérico. A separação, a distância, mas ao mesmo tempo tem um contato, só que desliga o botão, acabou a relação. O que fica desse contato aqui? O que fica desse encontro? Fica registrado lá no byte lá, ou vai ficar aquilo que as pessoas estão levando daqui, das nossas falas, daquilo que a gente sente como humano, das nossas contradições, dos nossos equívocos, e é isso que a corposofia, nesse sentido, pensando em sociedade do cansaço, pensando em uma visão de mundo nesse sentido, ela faz revisitar também a nossa relação com a nossa própria natureza, de como a gente tem sido achado-se dono, né, consumidor da natureza, e não a própria natureza em si está em relação, né? Aí o Jovim poderia dar mais uma aula de filosofia dentro dessa relação homem-natureza, né, no sentido, porque é aí que eu acho que eu estou nessa agora. O que é natureza? Porque o que é natureza, né? Porque tudo que a gente falou de natureza... Lembro que fosse uma coisa que você trouxe, Rodrigo. A gente já está com quase 1 hora. Peraí, gente. Eu vou fechar. Eu lembro que uma vez você ficou angustiado, não sei se você vai lembrar. Você falou, então você está falando da autonomia. Eu falei, não, autonomia é uma coisa muito burguesa, individual. Você falou, então você está falando da autenticidade. Eu falei, mas autenticidade... Então aí você falou, não, então é melhor falar espontâneo, que o espontâneo está mais... né, eu acho que é uma coisa que é muito... Mas essa angústia é boa, porque a gente fica numa coisa que o Reich trouxe, que ele trouxe do Rousseau, etc., que é a ideia de natureza humana. Que hoje, as filósofas vivas da epistemologia, por exemplo, a dona Haraway, ela vai dizer lá, vale a pena ver no YouTube, do Antropoceno e Cultuceno da dona Haraway. Eu já passei para vocês os links, mas quem está aqui vendo, que é a desconstrução do que a gente chama de natureza. Né, que tudo que a gente chamou de natureza foi um conceito que a gente criou de natureza. E a gente não estava falando de natureza conceitual, mas da conexão. Dessa conexão. Isso me lembra a questão de pensar a natureza como um ser senciente. Será que o rio não é um ser senciente? Será que as plantas, os animais... O que é um ser senciente? Se refletir sobre isso vai mudar o conceito. É senciente, então, quem tem sistema nervoso? Quem fala. Quem fala. Ou quem essa é muito legal, isso. Ou quem a gente tem a capacidade de identificar que é ser ciente, né? Porque é uma limitação que também pode ser nossa. Né? Total. O Peter Singer vai trazer bastante isso, né? A gente não é só racista, a gente é especista. A gente se considera uma espécie muito superior às outras e classifica, dá nome em latim para as outras e se coloca como superior catalogando as espécies. E eu acho que é por isso que acho que no primeiro encontro, no segundo, quando eu passei o professor polvo, né? Como que você aprende com o polvo? E aí ela vira a mestra é a polva, que é uma polva, né? Não é um polvo ali. Ela é a mestra. Ele tem que baixar todo o PhD dele lá aquático e vai aprender com aquela polva.
ali, né? Eu acho que essa É sacada. isso. Isso a gente usa na Lu Rio com as crianças, porque tem hora que o rio está realmente numa velocidade de água que eu tenho que aprender com ele, ou eu me identifico que não tenho condições, e esse é o lugar, que lugar que eu posso ir? Ele é muito de na vida, nesse sentido, a natureza do rio é viva demais, então ela tem que, ou tu escuta, ou tu percebe ela, ou tu dá a linguagem para ela no sentido de troca contigo, ou você não consegue lidar com isso na tua própria relação. E quando você aumenta seu aparato de linguagem na relação com a própria natureza, que eu acho que os povos originários trazem isso, que pode ver todos os nomes, toda a cultura tupi, todos esses povos, eles vêm dando nome às coisas. A pedra, a Itá, e vai dando nome, e eles têm uma estrutura potente de conexão da senciência daquele espírito alojado naquele ser, espírito no sentido de força de vida, né, alojado naquele ser, né? E aí ele não está separado dele, não está separado do outro. Isso é muito legal. E a corposofia provoca essa não separação porque ela também nos ensina também a criar limites. E É, esse é um lugar interessante. Nessa questão tem trazendo membranas. Reich, né, trazendo Você corpos. só interage com o meio se você tem membrana, né? Se você não tem as membranas, você dilui no meio. E você não é você, não. Você perde individualidade. Mas eu acho que, para a gente fechar, tem uma coisa interessante que eu acho que eu ia trazer. Vieram muitas coisas, mas eu acho que uma coisa que tem em comum, que fica o convite para as pessoas virem para os próximos trabalhos, vocês sempre são bem-vindos, mas acho que nós três temos uma coisa em comum, que é o Rodrigo teve uma conversa sobre a paternidade super legal, né, que é como ser um pai. Eu acho que tem uma coisa em comum nessa que eu vou trazer, que é educar a partir da sensibilidade. Como que você educa a partir da sensibilidade? Isso pode ser através do seu próprio relato, pode ser uma música que você escolheu, pode ser um vídeo, pode ser um trabalho corporal. Mas se a gente não ir para a sensibilidade, isso, o Loen fala uma coisa interessante, fala, quando você compreende, entender é intelectual, né? A compreensão, ela é sentida. Quando você fala, não, eu compreendi, quer dizer que você se compreendeu com a sua víscera, você compreendeu com as suas células, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem em comum, que segue, terminou a live, isso é uma coisa que segue, né? É Que é muito, essa educação, né? é muito legal isso que você falou, Jovi, porque eu já refleti um pouco sobre isso, e aí geralmente nesse assunto eu falo assim, né? Para o pessoal que está assistindo, para todo mundo, lembra daquela aula que você não esquece. Aquela aula que você teve que você não esquece. Né? O que você aprendeu nessa aula? Por que você não esquece? Porque você foi naquele lugar que o Jovi acabou de falar, da compreensão. Né? Você sentiu aquele conhecimento. Né? Aquilo penetrou você. Aquilo você não vai esquecer. Né? Então acho que é um exemplo muito bacana de dar nesse sentido. Muito bom. Eu agradeço, Jovi, também a oportunidade de a gente estar aqui trocando contigo, né? E a oportunidade de, né, com o Léo, conhecendo o Léo também, né? O Leonel, na verdade. Leon. Leon, tudo bem. É errando que se aprende, né? Vamos nessa. E é isso, né? Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa de uma troca. O tema realmente ele passa pelo corpo, ele passa por essa pele. Eu me lembrei de uma cena. Hoje eu estava atendendo um educador físico e eu estava ele muito trabalhando o corpo físico na área mais da musculatura e hoje eu estava mostrando para ele como é que uma agulha faz a energia correr até o pé. E assim, tá vendo essa energia? Eu sentia como uma sensação de órgão, né? Com o trabalho haitiano e também com a minha experiência em acupuntura. Quando eu botava a agulha, ele sentia correr lá no pé dele. Com esse corpo de ser, né? Uhum. Fantástico, fantástico, Rodrigo. Muito bom. Bom, vocês querem fazer as palavras finais? A gente já está despedindo. Bom, eu gostaria de agradecer, né, novamente o convite. Muito bom poder trocar contigo, Jogo, com o Rodrigo.
é maravilhoso, é um prazer enorme. Também convidar o pessoal que acompanhou, né, de participar aí das atividades do Corposofia. É fantástico, eu sempre recomendo. É interessante porque quando o jogo começou a divulgar que ia ter, né, o segundo, eu já mandei para um monte de amigo. Eu falei, olha, dá uma olhada, porque vale a pena, porque é fantástico. Então, eu super recomendo. Obrigado, querido. Volte sempre. Eu também agradeço ao Jovi, né, ao Leon, né, e agradeço a oportunidade de realmente estar assim trocando com esse tema que é leve trocar contigo, Jovi. Tu leva a gente para um lugar de uma interação muito afetiva nesse sentido da troca, do ensinamento. E eu acho que essa tua forma de ser é também um pouco dessa filosofia da corposofia, essa tua visão de mundo, a tua forma de ser está inserido no teu próprio projeto, na tua própria pesquisa, e está sendo levada para as escolas, está sendo levado dentro desse projeto. Então, eu acho que vale muito a pena conhecer. Tem muito fundamento teórico, é legal de ver. Vai conhecer um pouco do Reich, vai conhecer um pouco do Lowen, vai conhecer um pouco das várias filosofias que se interligam e vai conhecer também do equívoco de ainda não está pronto. Eu acho que é isso que a corposofia traz para a gente. Essa não está pronta, está sendo feita. Não. Porque no grupo que você formar agora daqui para frente vai ser uma nova forma de perceber, de sentir a corposofia, porque como se o grupo se constituiu, vai formar uma nova potência para esse grupo, uma nova linguagem, um novo aprendizado. E é isso aí. Muita vida nesse encontro. Eu também recomendo muito que encontrem o Jovi e procurem também esses trabalhos, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando muito do aprendizado. Queridos, vocês são muito legais. Bom, vamos ver se a gente se encontra. Acho que o Rodrigo eu encontro semana que vem, por aí. E a gente se encontra, né, presencial aí, faça coisas. Já vou adiantar, dia 20 agora, tem a aula da pele, que é uma aula online sobre a pele, e a gente começa o módulo básico. E aí, quem quiser fazer um trabalho vivencial comigo, dia 22 de outubro, eu vou dar um trabalho vivencial aqui em Campinas e o lançamento presencial do livro Flexibilizando a Coraça Muscular, à disposição segmentada da coraça. Vai ter um lançamento presencial, eu vou conversar, poder escrever nos livros das pessoas. 22 de outubro, estão todos convidados também. E dia 20 de setembro à noite, terça-feira que vem, a gente tem o nosso trabalho online com a pele e é isso. Eu tenho uma ideia do que eu vou fazer, mas eu vou escutar as pessoas também e ver o que vai acontecer, eu não sei. É isso, gente. Muito obrigado, Jovi. Valeu. Obrigado a vocês, muito grato, gente. Sucesso aí em tudo que vocês fizerem. Um beijão. Tchau, tchau. Beijão, obrigado.